Oi pessoal, tudo bom? Recentemente a gente conversou sobre o cinema clássico e como ele se relaciona com a nossa percepção do tempo. Então, seguindo essa linha mais ou menos filosófica de pensar a história do cinema, hoje eu pretendia falar do cinema moderno, que é essa linguagem que se desenvolve principalmente após a Segunda Guerra Mundial, mas coexiste com o cinema clássico, o que a gente vai ter um acréscimo de possibilidades, uma maior multiplicidade de ideias. Mas aí eu me peguei pensando, no meio de tantos fluxos, mudanças, desenvolvimento de linguagem, o que faz com que essa máquina tenha proporções tão ativas e seja até hoje tão presente em nossas vidas? E essa pergunta me fez lembrar de um filme antigo, lá do século passado. Tio Josh no cinema foi um dos primeiros filmes da Edison Company, a companhia cinematográfica do Thomas Edison. Esse mesmo que você está pensando, que inventou a lâmpada elétrica, mas também o cinetoscópio, um equipamento que veio antes do cinematógrafo e captou essa imagem que você está vendo aí. Thomas Edison era patrão do Edwin Potter, que dirigiu Tio Josh no cinema. Mas antes de falar mais sobre o filme, eu quero lembrar que o final do século XIX é um cenário de conquistas e formas de controle. E quando o domínio de novos territórios físicos se torna uma prática esgotada, até geograficamente falando, as disputas se reinventam, passam a operar em torno do controle da mente das pessoas. E isso se dá através das imagens. Trazendo para o contexto contemporâneo, eu não preciso nem citar o fascínio que as redes sociais exercem nos indivíduos, a propagação cada vez maior de fake news, além do controle ideológico que domina aí a gestão de algumas emissoras, né? O filósofo francês Merleau-Ponty, que se dedicou a estudar a percepção humana, dizia que ela funciona como uma espécie de embriaguez e recria a realidade não de uma forma causal, organizando o mundo logicamente, como a nossa inteligência faz, mas percebendo cada instante como uma realidade e não como uma cópia, uma espécie de simulacro. Você não fica pensando o tempo inteiro, por exemplo, que a minha imagem aqui, interagindo com você, na verdade não passa de um plano de códigos binários que são processados e decodificados eletronicamente. Pois é, desde as origens do cinema, no filme da Edison Company de 1902, o desejo de acreditar nas imagens se revela. Tio Josh é completamente seduzido pela imagem e assume como real tudo que está sendo projetado na sua frente. Ele vibra, salta, dança, se emociona, até atingir um ápice de excitação que o leva a destruir a própria tela de projeção. Então ele percebe que tudo não passa de uma ilusão. O que existe atrás dele é um homem operando uma máquina, que é a verdadeira fábrica dos seus sonhos. E mais de 100 anos depois, essa mesma ilusão que olhando assim hoje parece tão boba, parece ser ainda o principal motivo que nos faz sentar num sofá, numa sala cheia de gente, ou até mesmo diante de um pequeno computador para assistir um filme. A vontade de continuar acreditando em milhares de universos possíveis. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve também aqui no canal para continuar me motivando a produzir esse conteúdo. Coloca aqui embaixo o que te motiva a pagar a sua mensalidade da Netflix, preparar aquela pipoca, reservar aquele ingresso, enfim, assistir um filme. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Até semana que vem e uma boa sessão.